Olá, o Eduardo da SCD. Nós gravamos recentemente para vocês, você que é empresário, você que é empreendedor, um vídeo auxiliando vocês a entender a necessidade de implantar ou não o PPRA na sua empresa conforme a NR1. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Se você não assistiu, não se preocupe, porque nós vamos deixar um link aqui nesse vídeo aqui. Ao final do vídeo você vai ter o link para poder assistir essa informação que é muito importante para você. Mas depois desse vídeo, algumas pessoas nos questionaram com algumas dúvidas, como por exemplo, o que é o PPRA? Ele é um documento? Ele é um laudo? Ele é um relatório? Ele é uma perícia? Uma avaliação? Você vai entregar tudo errado na minha empresa? Você vai entregar isso para a Receita Federal? Eu vou ser fiscalizado? O que vai acontecer comigo? Né? Então, a gente decidiu fazer esse vídeo para explicar para vocês, esclarecer todas essas eventuais dúvidas que possa ter, para que, primeiro, nós vamos colocar por terra alguns mitos que existem por trás do PPRA. Nós vamos fazer esse vídeo sobre o PPRA e, na sequência, um próximo vídeo sobre o PCMSO, que também são dúvidas bastante parecidas, tá ok? Então vamos tirar suas dúvidas a partir de agora, acompanhe a gente. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Primeiro, é um programa, então não é nem documento, não é nem laudo, não é nem avaliação, não é auditoria, não é perícia, não vai entregar para a Receita Federal, até porque não tem nada a ver com a Receita Federal. O PPRA é um programa voltado para a gestão trabalhista, ou seja, é um programa voltado para questões relacionadas a hoje Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, ok? Ninguém vai entregar você para fiscalização, ninguém vai denunciar você, nada disso. O que é feito é o seguinte: como é um programa, então você tem que elaborar uma questão muito mais estratégica, que é a seguinte: você conhecer o que existe na sua empresa, no ambiente de trabalho da sua empresa, conhecer os riscos que existem ali dentro, ver quais trabalhadores estão expostos a esses riscos e trabalhar alguma forma para, primeiro, prevenir que aconteça algum tipo de dano ao trabalhador, eliminar, minimizar, reduzir, controlar as questões de exposição a esses riscos. Isso é basicamente o PPRA. Portanto, primeiro mito que cai: não é um documento, não é um laudo. A segunda letra é o P, de prevenção. E aí é bem simples, né? As nossas avós, com uma sabedoria ímpar, sempre nos ensinaram: é melhor prevenir do que remediar. Lembra disso? Se você previne, e você que é empresário sabe bem disso, os custos de prevenção são muito menores do que os custos de correção. Então, se você está prevenindo que algo ruim ocorra aos seus trabalhadores, você vai ter um custo eventualmente, porém com certeza será menor do que o custo caso esse trabalhador ou esse grupo de trabalhadores venha a adoecer ou venha a ter algum tipo de doença relacionada ao ambiente de trabalho. Então, portanto, a prevenção é sempre melhor do que a correção. Isso é ponto básico. A terceira letra é o R, de riscos. E essa é a partinha um pouquinho mais chata de explicar, né? Porque queira ou não queira envolve alguns aspectos técnicos, mas dentro do compromisso nosso da SCD, a gente decidiu fazer essa série de vídeos para vocês. Para quê? Justamente para sairmos daquele linguajar estritamente técnico e entrarmos no linguajar que todo mundo possa ter um conhecimento. Nesse caso, o risco é uma coisa do tipo, se você tem uma fonte de perigo e você se aproxima dessa fonte de perigo, o seu risco de acontecer alguma coisa devido a essa fonte é muito grande. Se você tem essa fonte de perigo e você está distante dessa fonte de perigo, o risco que você tem de acontecer alguma coisa com você diminui bastante. Como se fosse uma bomba, né? Se você está próximo de uma bomba, a chance de ela explodir e acontecer algo ruim com você é muito grande. Agora, se você está muito distante dessa bomba e alguma coisa acontecer e ela explodir, provavelmente você não vai estar exposto aos danos oriundos dessa explosão. Portanto, o risco é baixo ou praticamente inexistente. Isso é risco. De uma maneira bem simples, tá ok? E a última letra é o A, de ambiental, ambientais, que não tem nada a ver com a questão de meio ambiente em si, mas sim com o ambiente de trabalho.
Então, o PPRA é um programa, uma coisa ampla de gestão, de coordenação, de prevenção, porque é melhor atuar na prevenção do que na correção, dos riscos. Riscos é aquilo que pode te trazer algum tipo de dano, dependendo da proximidade que você se encontra a uma fonte que pode te trazer algum dano. Ambiental, do seu ambiente de trabalho. O PPRA é um programa que é obrigatório para a sua empresa. E aí tem o segundo mito. Qual é a validade do PPRA? Não existe uma validade. A norma não fala que o PPRA é válido por 12 meses, como muita gente diz por aí. O que existe, na verdade, é que a norma nos obriga a, pelo menos, a cada 12 meses, em até 12 meses, não precisa ser 12 meses, em até 12 meses, que você faça uma avaliação global do seu programa de prevenção de riscos ambientais. É isso que a norma fala. Ela não fala de validade. E o seu PPRA, ele é válido até o seu CNPJ estar válido. Quando você fechou a empresa, você não precisa mais do PPRA. Simples assim. Então vejam que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um programa voltado às condições de avaliação no seu ambiente de trabalho dentro da sua empresa, que pode trazer algum tipo de risco aos seus trabalhadores, para evitar de forma preventiva que esses trabalhadores apresentem algum tipo de adoecimento, algum tipo de dano ou lesão à sua saúde, né? Quem é que elabora isso? A norma ela é bastante aberta, ela não fala especificamente quem tem que fazer é esse ou aquele profissional ou esse profissional, ela não fala isso. Ela fala que você que é o empregador, você que é o dono da empresa, você que tem o negócio, você pode escolher alguém que você achar que tenha a capacidade para realizar o seu Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Então essa decisão é sua e, na verdade, a responsabilidade é da empresa, ok? Só que aí, o que eu queria deixar claro para você é que, apesar da norma não citar, não falar, a gente não pode esquecer que dentro da elaboração, dentro do programa, existem várias partes. E uma dessas partes, eventualmente, ela vai exigir algum conhecimento técnico. Até porque, por exemplo, vamos imaginar que você tem algum tipo de ruído que precisa medir. Você tem algum tipo de agente que tem que ser monitorado, tem que ser medido, tem que ser avaliado. Não é você chegar lá e... acho que tem, acho que não tem. Não é assim que funciona. Você tem que usar a técnica. Nesse momento não tem como escapar. Então, muitos programas de prevenção de riscos, muitos PPRAs que a gente acaba tendo acesso, eles pecam por causa disso. Porque você acaba correndo o seguinte risco. Agora você, na condição de empresário e dono de um negócio, você pode estar comprando gato por lebre. Porque, eventualmente, se você contrata ou compra um serviço de alguma empresa que não tem a devida capacitação, conhecimento técnico, tem dois tipos de efeitos que podem acontecer nessa situação. A primeira situação é você ter que fazer algo que, na verdade, não precisaria. Ou seja, não existe o risco, mas se identificou que existe. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que é o pior, que é o contrário. Existe o risco, mas se não foi identificado o risco. Então, de repente, você tem um risco lá dentro na sua empresa que não foi tecnicamente feito da melhor forma essa avaliação e identificou-se que não existe. E depois, lá na frente, você pode estar exposto a um litígio trabalhista e aí você vai ter que responder por uma coisa que você achava que não tinha, porque te falaram que não tinha, mas na verdade tinha. Né? Então esse é um ponto que você, empresário, tem que tomar muito cuidado quando você vai contratar ou vai realizar internamente uma avaliação que exija um conhecimento técnico um pouquinho mais apurado, né? Não é simplesmente fazer, eu acho que sim, acho que não é assim que funciona. E por fim, um ponto que é importante, a gente falou muito dos riscos, mas quais são esses riscos? Essa é a grande dúvida de muitas pessoas, né? Quais são os riscos, Eduardo? O que é um risco? Bom, os riscos que hoje é reconhecido pela norma são os riscos ocupacionais pelos agentes físicos, químicos e biológicos. De maneira bem simples, agentes físicos são fontes de energia, por exemplo, ruído,
calor anormal, frio excessivo, radiações ionizantes e por aí vai. Então, se você trabalha num ambiente que tem muito ruído, muito barulho, muito maquinário, de repente pode ser, tem que ser medido, que seu trabalhador esteja exposto a muito ruído, a um ruído muito intenso que pode vir a trazer, por exemplo, uma perda auditiva. Isso é o problema que tem caso você não identifique isso como um risco, podendo ser ou não. Os riscos ocupacionais pelos agentes químicos basicamente se resume a produtos químicos, a produtos e compostos químicos, né? Onde você eventualmente o seu trabalhador pode estar manuseando com um produto, por exemplo, um benzeno, pode estar manuseando um amianto, pode estar manuseando alguns ácidos específicos, um éter, uma acetona, que são produtos que podem, se respirados, ingeridos ou em contato com a pele, pode trazer algum tipo de dano. Não só esse, como vários outros produtos químicos que se podem ter. Por isso, de novo, que eu insisto, é extremamente importante que quando você for identificar esses riscos, isso seja feito com técnica, com critério, porque senão você pode estar pensando que não tem e na verdade tem, que é o pior dos mundos. E o terceiro agente ocupacional, o terceiro risco ocupacional motivado pelos agentes biológicos se relacionam com protozoários, com bactérias, com vírus, por exemplo. Né? Então, eventualmente, por exemplo, empresas que têm empresas de saúde, né? Trabalhadores que mexem com pessoas, com, sei lá, algum tipo de resíduos de humanos, cirurgias, sangues, produtos, enfim, pode eventualmente ter algum tipo de contato com algum desses micro-organismos que podem trazer algum tipo de lesão, algum tipo de dano à saúde do trabalhador. Esses são os três riscos ocupacionais básicos tratados pela norma. Ainda existem mais dois riscos que não é considerado pela norma, mas também não é desobrigado de considerar, não há problema algum se você incluí-lo. Nós da ESCD, nós realizamos, na verdade, dentro do PPRA, além dos agentes físicos, químicos e biológicos, nós também incluímos esses dois agentes que a gente considera importante que a empresa tenha o conhecimento. No caso, nós estamos tratando dos agentes ergonômicos, os riscos ergonômicos e os riscos mecânicos através dos agentes motivadores de acidentes mecânicos, que são os acidentes efetivos, aqueles acidentes triviais que a gente ouviu falar, o cara se cortou, o cara caiu, quebrou o braço, quebrou a perna, teve uma amputação de dedo e por aí vai. Então a gente considera isso porque eventualmente na sua empresa pode ter movimentação de carga, pode ter o risco de alguma carga cair sobre um trabalhador, ou material pesado cair sobre o pé do trabalhador, prensagem de mãos, enfim, uma série de coisas. E o risco ergonômico, por exemplo, na década de 80, os bancos tinham um grande contingente de trabalhadores, todos eles, a grande parte eram caixas, não sei se você lembra, eles ficavam lá recebendo boletos, emitindo os pagamentos e ficavam o dia inteiro lá fazendo esse movimento. Hoje, se você conversar com uma parte desses trabalhadores, boa parte deles tem o LER, que é a lesão pelo esforço repetitivo, né? Quer dizer, ficava repetindo os mesmos esforços, isso tudo começava a trazer algum tipo de lesão. Então isso daí está relacionado com questões ergonômicas do posto de trabalho. Então a gente também acrescenta esses dois aspectos dentro do seu PPRA. Isso é importante que você saiba. Por fim, as pessoas às vezes me questionam, mas isso daí é bom para o trabalhador, né? Ou então o trabalhador fala, mas isso daí é bom para o empregador, né? Na verdade, é bom para os dois, né? Eu costumo falar que isso daí é uma via de mão dupla. Por quê? Para o empregador, é bom saber os riscos existentes na sua empresa, para que você possa, de alguma forma, mitigá-los, eliminá-los, controlá-los, evitar que o seu trabalhador fique adoecido, porque depois, se ele ficar adoecido por ter trabalhado na sua empresa, isso daí é o seu ônus que você vai ter que carregar. E por outro lado, para o trabalhador, também é muito importante o PPRA na sua empresa, porque o trabalhador vai ficar consciente e conhecedor de que ele está trabalhando numa empresa que se preocupa com a saúde dele. Ou seja, ele vai chegar de manhã para trabalhar e vai embora à tarde são e salvo. Até porque tem gente que está esperando ele na casa dele, não é isso?
Por isso que eu falo, o PPRA, ele é muito importante para as empresas, por quê? Porque é uma via de mão dupla. Ela ajuda tanto a empresa, tanto quanto o trabalhador. Os dois saem beneficiados dessa elaboração, dessa implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá ok? Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, notifique, clique habilite as notificações para você receber as nossas novidades. Na descrição desse vídeo aqui vai ter uma série de contatos e links, está a fim de outra questão, ficou com mais dúvida, ficou com menos dúvida, enfim, tem algo novo para colocar, quer sugerir algum tema para a gente? Coloca lá, deixa nos comentários, a gente vai acompanhar tudo, ok? Bom trabalho, até a próxima.